eu quero lhe convidar a abrir a Escritura no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2, versos de 1 a 5. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém. No estudo de hoje nós vamos nos concentrar no versículo 4 e estudar um pouco mais a respeito da justificação pela fé somente. Na semana passada, de forma muito rápida, abordamos o aspecto da justificação pela fé somente. Dada a sua abrangência, dado a sua importância, dado ao seu aspecto prático, é de suma importância que tenhamos um tempo maior para analisar este aspecto da revelação de Deus, que é a justificação pela fé somente. E eu quero já chamar a sua atenção de forma introdutória para esta delimitação que, de forma proposital, eu deixei aqui no título, o somente. Por quê? Não é uma particularidade da tradição protestante afirmar a justificação pela fé. Há um outro ramo do cristianismo, o ramo romano, o catolicismo romano, que vai dizer também acerca da justificação pela fé. A igreja romana, ela não nega a justificação pela fé, ela ensina a justificação pela fé. Porém, o ensino da igreja romana, da tradição romana, é igual ao ensino da tradição protestante? Não. Está em completa oposição. Não há uma sintonia, não há uma união, não há uma similaridade, há uma diferença brutal, vital nesta questão. Por isso é importante dizer justificação pela fé somente, porque há aí uma restrição, há uma limitação, e essa limitação e esta restrição pode parecer a um ouvinte não muito envolvido nas questões teológicas como mero preciosismo, mas não é mero preciosismo, não é um detalhe. Aqui reside toda a diferença, a tal ponto de Martinho Lutero dizer que a justificação pela fé é a doutrina pela qual a igreja cai ou permanece de pé, no que Calvino concordou inteiramente com Lutero. Essa questão do somente é o divisor de águas. Ou a igreja cai, ou ela fica de pé, somente por conta desta definição central. Então não vamos falar de algo periférico, vamos falar de algo vital para a vida da igreja. E eu então chamo a sua atenção por conta do contexto no livro do profeta Abacuque. Vamos para o contexto no livro do profeta Abacuque e depois para a ampliação dentro do espectro da teologia bíblica, que é progressiva, que foi progressiva, e como isso se aplica à igreja e como se aplica a nós nos dias de hoje. Primeira questão que é muito importante observar aqui no contexto de Abacuque é a força do ímpio, e o ímpio aqui está representado no texto pela Babilônia. A Babilônia está representando o ímpio, está representando o soberbo, está representando o arrogante. E eu quero chamar a sua preciosa atenção para o fato de que
a Babilônia está avançando e efetivamente haverá de dominar o reino do sul e destruir Jerusalém por conta da determinação do próprio Deus. Lembre-se que eles estão marchando contra Jerusalém, não no intuito de destruir o povo de Deus, antes na intenção, no objetivo de, por meio da disciplina, trazer então o quê? Trazer a purificação. Eles serão preservados. Os judeus foram preservados, mas não foram preservados na condição em que eles se encontravam. Eles careciam de purificação. Então aquele poderoso exército estava caminhando contra eles, com a devida submissão à vontade de Deus, para que eles pudessem exercer então o juízo de Deus sobre o seu povo, objetivando preservar o seu povo e purificar o seu povo. Porém, é importante que estejamos atentos à grandeza e à majestade daquele poderoso exército. Era um exército tão grande que os reinos temiam o seu poder, a sua força, e este poder e força, ao invés de trazer para aquele exército um quebrantamento e um olhar de dependência para o Deus Todo-Poderoso, fazia com que o coração deles, ou do exército, se tornasse ainda mais arrogante, mais soberbo, mais presunçoso. Esse é um aspecto da impiedade. O ímpio, quanto mais poder ele tem, mais arrogante ele fica, mais soberbo ele se mostra, mais autônomo ele busca ser. Aquele que não tem a Deus como sendo o centro da sua vida, como sendo aquele que é o seu ajudador, ele se torna cada vez mais distante de Deus, ou ele se afasta cada vez mais com base em tudo aquilo que o próprio Deus dispensa a ele. Então ele vai juntando aquilo ali para a sua própria ruína. Então veja como o ímpio é descrito aqui como sendo forte. Veja como o ímpio é descrito aqui como tendo grande impacto sobre as pessoas que estão debaixo do seu raio de ação. Já no capítulo 1, no versículo de número 10, é assim descrita a ação deles. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Ou seja, eles não temem a ninguém, eles vão marchando e vão conquistando, vão marchando e vão conquistando, e aquilo vai trazendo ainda mais dureza e obstinação ao coração destas pessoas, ao ponto de, no versículo 16, termos um relato de como eles idolatravam o seu poderio bélico. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Sim, é assim que eles se portam, é assim que eles se mostram, é assim que eles têm o seu coração cada vez mais endurecido e distante de Deus. Então é um cuidado, é uma cautela, é uma precaução que se deve ter. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Porque quando o que é material, quando o que é circunstancial, quando o que está debaixo do nosso controle vai nos dando segurança, vai nos dando tranquilidade, nós estamos muito próximos da ruína. Quando o que está debaixo do nosso controle vai nos dando tranquilidade e segurança, nós estamos próximos da ruína. E era assim que eles estavam: fortes, robustos, poderosos, imbatíveis aos olhos humanos, porém próximos da ruína. Lembre-se, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Segundo aspecto, Deus resiste ao soberbo. Eu pontuei essa questão na semana passada, ainda que rapidamente. Se os homens estiverem contra você, há esperança.
Se todo o inferno estiver contra você, há esperança. Agora, se Deus estiver contra você, não há esperança, não há salvação. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus se coloca em oposição ao soberbo. E aqui a Babilônia não conseguia nem enxergar o precipício a que ela estava se lançando. E a Bíblia a descreve como sendo soberba. Eis o soberbo, a sua alma não é reta. E aqui, meus amados irmãos, está o grande contraste entre o que o profeta vai ensinar para trazer consolação ao seu povo, que está à beira da disciplina. Qual é o consolo que ele traz? Ele diz aqui: mas o justo viverá pela sua fé. Enquanto Deus se opõe ao soberbo, enquanto Deus está a lutar contra o soberbo, e o soberbo aqui no texto é aquele que não visualiza Deus como sendo a sua salvação, como sendo a sua esperança, como sendo o seu ajudador, como sendo o seu braço forte, como sendo a fonte de onde emana todo o suprimento. O soberbo aqui é aquele que se coloca de forma autônoma, de forma independente, é aquele que conduz a sua vida segundo o seu conselho. A este Deus resiste. Mas é aquele que está consciente da sua fraqueza, da sua limitação, da sua carência, a esse que lança de sobre si qualquer esperança de salvação, tendo como base qualquer outro recurso senão o próprio Deus, esse Deus acolhe, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então o profeta está consolando o seu povo da seguinte forma: certamente eles virão com grande poder e destruição, mas eles não haverão de nos aniquilar. Pelo contrário, eles serão posteriormente destruídos por conta da sua arrogância e soberba. Para eles não há salvação, mas para nós há salvação. Se nós olharmos para Deus, se nós fixarmos o nosso olhar no Senhor, se a nossa esperança estiver firme nele, apesar das circunstâncias externas que estão, todas elas desfavoráveis a nós, há saída, há salvação. Então a justificação pela fé é o apontar para a ação de Deus vindo ao nosso encontro, vindo em nossa direção e estendendo para nós a sua mão. Então aquele povo foi consolado quando o profeta diz: apesar de vocês estarem desprovidos de todas as questões materiais, apesar de vocês estarem numa circunstância completamente desfavorável, apesar deles agirem de forma aterradora, há esperança. Então é Deus que trabalha por nós. Quando você ouvir falar em justificação pela fé, lembre-se, é Deus trabalhando por nós. Esta mensagem trouxe conforto e consolo para aqueles que estavam aguardando, dona Adélia, na ação de Deus, para que eles pudessem ser preservados e purificados. A justificação pela fé, ou seja, a ação de Deus trabalhando em favor dos seus, a ação de Deus trabalhando em favor daqueles que espiritualmente reconhecem a sua carência e buscam em Deus a salvação, ela perpassou toda a história. Sim, ela envolveu todo o povo de Deus em todo o tempo. E ela se tornou como que esquecida ao longo de um período significativo na história da igreja. Mas pela graça de Deus, ela foi novamente retirada dos entulhos. A justificação pela fé sempre fez parte do ministério do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, dos pais da igreja. Essa mensagem avançou por boa parte da história da igreja, até que ela foi escondida e camuflada por uma ideia de que o homem, por meio do seu trabalho, do seu labor, dos seus méritos, alcançaria a justificação. E ela é novamente redescoberta. É importante que você tenha isso em mente. A reforma protestante não inventou a justificação pela fé. A justificação pela fé não era algo desconhecido da igreja nos seus primórdios.
não era algo estranho aos apóstolos, não era algo errado aos olhos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou a respeito da justificação pela fé somente. Os apóstolos ensinaram a respeito da justificação pela fé somente. O grande problema para o esquecimento da justificação pela fé somente é que a revelação de Deus ela foi ocultada, a revelação de Deus ela foi negligenciada, a revelação de Deus ela foi desprezada. O conselho que foi dado para que ela fosse escrita em letras garrafais, para que todos que passassem pudessem contemplar a mensagem que Deus estava a enviar ao homem, quando isso foi negligenciado, quando isso foi desprezado, a igreja então passou a ser conduzida por opiniões e por sugestões de homens e não pela palavra de Deus. Foi aí que a justificação pela fé foi completamente esquecida. Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. Ela não pode ser sepultada pelo homem, porque ela sempre irrompe com poder e graça, porque ela é a palavra de Deus. Ao longo da história da igreja, naqueles períodos mais tenebrosos, a chama continuava acesa. É verdade que menos intensa, mas ela continuava acesa. E quando chega aquele período da Reforma Protestante, essa chama, que nunca foi apagada, agora toma uma grande proporção e vai iluminar novamente a igreja e trazer o mesmo consolo, o mesmo conforto, a mesma alegria que trouxe aos contemporâneos do profeta Abacuque. E durante todo o tempo em que essa doutrina preciosa foi ensinada na vida da igreja. Então gostaria de destacar alguns aspectos a respeito da justificação pela fé, doutrina que está já posta aqui e foi apresentada por Abacuque como uma dádiva de Deus para o consolo e o conforto do seu povo. Em primeiro lugar, a justificação pela fé é um ato de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. É um ato de Deus. É Deus quem justifica. E este ato de Deus, ele é um ato pleno e presente em todos aqueles que Deus, pela sua graça, chamou na eternidade. Todos os eleitos de Deus, haverão de experimentar a justificação. Não pode haver um eleito de Deus sem a justificação. Todos a quem Deus chamou na eternidade, no tempo, Ele justificou. A justificação, então, é um ato de Deus. Aqui neste auditório não há ninguém mais justificado do que outro. Todos que foram justificados pelo mesmo ato. Então não há aqui alguém que tem uma justificação maior, uma justificação melhor, uma justificação mais duradoura. Não há isso. A justificação é um ato de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Assim como Deus é eterno e imutável, a justificação que Ele imputa ao pecador não tem mutabilidade. Por que é que nós cremos na perseverança dos santos? Nós cremos na perseverança dos santos porque quem foi eleito por Deus foi também por Ele justificado. E não há como alguém que tenha sido justificado se perder eternamente. Não há esta possibilidade. Todo aquele que foi eleito na eternidade, no tempo, será justificado por um ato livre, gracioso, soberano e imutável do nosso Deus. Como eu disse, há uma diferença entre o que a igreja romana ensina e o que a Bíblia ensina a respeito da justificação. Então vamos, por meio aqui da exemplificação, tentar ter um conhecimento melhor a respeito do que a Escritura apresenta. A igreja romana vai admitir a justificação pela fé por meio da infusão. A igreja romana diz: existe justificação pela fé, porém por meio da
infusão. Quando uma pessoa é batizada, seja ela uma criança, seja um adulto, naquele momento, ela, por meio da infusão, ou seja, do derramar da água, naquele momento, ela recebe também a justificação. Porém, esta justificação, ela carece como causa instrumental de um elemento de auxílio. Por quê? Porque se a pessoa afastar-se do ensino da igreja, se a pessoa cometer um pecado, ela vai como que enfraquecendo a justificação. Então, esta justificação, segundo o conceito romano, que é uma justificação que vem por infusão, quando da recepção do sacramento do batismo, então o batismo tem um caráter sacramental, no sentido de trazer consigo a justificação, ela pode aumentar ou pode diminuir. Se você cometeu um pecado mortal, segundo a concepção romana, então aí você enfraqueceu completamente a justificação que Deus operou na sua vida. E o recurso que você terá para restaurar essa justificação é a chamada penitência. Então, segundo a concepção romana, quando você recebe o batismo, que é a causa instrumental, você recebe a justificação, e esta justificação pode crescer ou diminuir, fortalecer ou enfraquecer, chegando até ao ponto de praticamente desaparecer. E para que ela não venha desaparecer, você então precisa da penitência. E por meio da penitência, você vai fortalecendo a justificação. Então perceba que efetivamente a pessoa que acredita neste sistema está sempre com a espada sobre a sua cabeça. Porque como é que ela pode ter a certeza de que a sua penitência foi suficiente para restaurar a justificação ao nível original? Como é que ela pode ter certeza que a sua penitência pode de alguma forma incrementar a sua justificação? Ela não pode ter esta certeza. Não era por outro motivo que Martinho Lutero, embora doutor em teologia, era um homem atormentado. Lutero era atormentado não por conta de possessão demoníaca, não por conta de nenhum espírito maligno, ele era atormentado por sua consciência, porque ele refletia da seguinte forma: como eu, um pecador, posso comparecer perante Deus que é justo? Como eu, uma pessoa falha, posso comparecer diante daquele que é completamente santo? Ele estava apenas refletindo aquilo que Jó já havia expressado no capítulo de número 9, versículo 2 do seu livro. Como o homem pode ser justo diante de Deus? Seguindo então a ideia sacramentalista, Lutero fazia muitas orações, muitos jejuns, fazia peregrinações. Lutero comia pouco, Lutero dormia pouco, Lutero se submetia a privações para poder, segundo a sua concepção, mortificar a sua carne. E mortificando a sua carne, cooperar com a ação de Deus na sua justificação. O problema é que a conta na cabeça de Lutero nunca fechava. E quanto mais Lutero fazia, mais em dívida ele se sentia. E Lutero não tinha paz. Até que Deus foi servido de iluminar sua mente, para que ele pudesse então, deparando-se com o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele compreender que a sua justificação não estaria baseada no seu esforço, não que o sacramento seria a causa instrumental, antes seria a fé. É pela fé, e não pelo batismo, com a ajuda da penitência. A partir daí então, mudou-se a concepção religiosa vigente.
Não seria mais justificação por infusão, ou seja, quando a água fosse derramada, a justificação viria junto. Seria justificação por imputação. O homem receberia um crédito ao qual ele não fazia jus. O homem receberia um crédito pelo qual ele não trabalhou. O homem receberia um suprimento que ele não merecia. Foi imputado a ele aquilo que ele não tinha. Foi dado a ele aquilo que ele não merecia. Ele recebeu, contudo, o que ele precisava. Lutero, então, entendeu à luz da Escritura como é que nós somos justificados. Nós somos justificados por conta da vida de obediência do nosso Redentor. E aqui, meus amados irmãos, eu confesso a vocês que nós muitas vezes desprezamos este aspecto do ministério glorioso do nosso Redentor. Nós nos preocupamos com a encarnação, ou, deixe-me corrigir a fala, nós damos atenção à encarnação. Ótimo, devemos dar atenção à encarnação. Agora mesmo em dezembro, vamos celebrar a encarnação, vamos lembrar a encarnação, vamos falar de Deus vindo ao nosso encontro na pessoa do seu Filho. Excelente! Nós nos lembramos da morte expiatória. Ótimo, devemos nos lembrar da morte expiatória de Cristo. Falamos do seu sofrimento, ótimo. Mas nós cometemos aí um grande erro quando nós atentamos para a encarnação, atentamos para o seu sacrifício e não atentamos para a sua vida de obediência. A nossa justificação decorre de um ato de Deus por meio da vida de obediência de Cristo. Já que nós não conseguimos obedecer à lei, porque quem quebra um item da lei se torna culpado de toda a lei, Cristo veio, obedeceu toda a lei, e por meio da sua vida de obediência, Ele então garantiu a nós a salvação, porque Deus então pega a justiça do seu Filho e imputa a nós. É importante dizer que a justificação não é algo que acontece dentro de nós, é algo que acontece fora, acontece diante de Deus, diante do seu tribunal. Não é que a justiça de Cristo vem e agora nós somos pessoas perfeitas, nós continuamos pecadores, porém pecadores justificados com base no sacrifício perfeito de Cristo, sua vida de obediência. Se Cristo não tivesse vivido uma vida de obediência, sua morte seria em vão. Se Cristo houvesse desobedecido, transgredido, ele seria até um grande herói, porém jamais o Salvador. Então, quando você lembrar-se da justificação, que é algo que deve trazer paz ao seu coração e que é efetivamente de graça a você, não custou nada, não é uma justificação barata, porque Jesus Cristo viveu uma vida de obediência, uma vida inteira, para que por meio da sua obediência satisfizesse a justiça de Deus. E então, a partir da obediência perfeita dele, sermos vistos por meio de Cristo. Por isso, nós dizemos que a justificação, ela é por imputação. Nos foi imputada a justiça de Cristo. E aí, meus amados irmãos, não há como diminuir nem aumentar. Não há como nem diminuir nem aumentar. Ela é única, plena, completa. Ou tem ou não tem. Todo eleito haverá de ser regenerado ou nascer de novo. Quando a pessoa nasce de novo, ela responde com arrependimento e fé. A fé é então a parte instrumental. É pela fé. Só que eu quero lembrar a você que a fé é um dom. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na verdade, nós somos feituras dele, criados para as boas obras. Essas boas obras que haverão de brotar, emanar, por conta de uma regeneração que foi operada, que então a esta regeneração houve uma resposta de arrependimento e fé. A justificação, nessa ordem lógica, ela é concretizada, ou seja, pela fé que foi depositada na pessoa de Cristo, você então é tido como justo diante de Deus, de uma vez por todas. Quando nós estávamos conversando hoje a respeito de que hino cantar, o reverendo Daniel disse: nós poderíamos cantar o hino de número 150, e eu disse: perfeito, porque percebo que, na minha opinião, é o hino que melhor retrata a obra da salvação. Ele diz: livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados, na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita. Veja depois em casa o hino de número 150 e veja como a justificação pela fé é exposta ali. Não há nada a ser feito, não há nada a complementar, não há nada, absolutamente nada. Por isso houve paz no coração de Lutero. Lutero continuava consciente de que ele era pecador, mas ele não precisava da penitência para ser aceito diante de Deus. O que ele precisava era de Jesus Cristo, e tendo o Filho de Deus, ele seria aceito, não momentaneamente, mas de uma vez por todas. Agora tem uma questão que é muito importante, e essa questão, ela emergiu na época do apóstolo Paulo, essa questão emergiu na época da Reforma, e ela continua vindo à tona nos dias de hoje. Qual é a questão? O apóstolo Paulo sempre ensinou a justificação pela fé, e os seus opositores então disseram: este sistema que este pregador anuncia só favorece a libertinagem. Os legalistas, os opositores ao apóstolo Paulo, diziam o seguinte: não, desse jeito ficou muito fácil. Se você não tiver uma espada sobre a sua cabeça, você vai viver uma vida dissoluta. Não pode ser só justificação pela fé. Não pode, tem que ter obediência, tem que ter esforço, tem que ter empenho, tem que se comprar essa coisa. E o apóstolo Paulo foi acusado, você pode ler na epístola aos Romanos, ele foi acusado de incentivar uma vida de libertinagem. Você pode ver na epístola aos Gálatas, novamente a acusação. E quando chegou na época da Reforma, houve esta acusação. E nos dias de hoje também há esta acusação. Algumas pessoas dizem: a justificação pela fé empurra o cristão a uma vida de pecado. Não, não empurra. Se você prestar atenção na ordem da salvação, é eleição eterna, regeneração, justificação, e o ato contínuo é santificação. Não pode haver justificação pela fé somente, Luciana, sem que haja santificação. Por isso, o autor bíblico diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A santificação é um ato de Deus e é também um processo, enquanto a justificação é apenas um ato. Deus declara o pecador justo, imputando-lhe a justiça de Cristo. E trazendo esta justificação pela fé à sua mente, ao seu coração, ele automaticamente é, pela ação do Espírito, santificado e habilitado a santificar-se. Portanto, neste auditório, nós temos irmãos que estão em maior comunhão com Deus. Nós temos irmãos que têm uma vivência, uma vida espiritual mais intensa diante de Deus do que outros. Nós temos irmãos aqui diligentes e temos aqui irmãos negligentes. Nós temos aqui irmãos consagrados e temos aqui irmãos que não são consagrados.
Sim, isso acontece. Tem irmãos que são zelosos quanto à santificação. Tem irmãos que são negligentes quanto à santificação. É verdade. A nossa responsabilidade é sermos zelosos quanto à santificação. Não para sermos salvos, antes porque somos salvos. Então a justificação pela fé não conduz à libertinagem. Quem compreende corretamente a justificação pela fé é impulsionado à humildade. A humildade no sentido de depender de Deus, a humildade no sentido de esperar em Deus, a humildade no sentido de confiar em Deus, de ser grato a Deus pelos recursos, pelas provisões, pelo seu cuidado, pela sua providência, como nós cantamos. Tudo isso, meus irmãos, decorre da compreensão adequada da justificação pela fé somente. Livres do medo, completamente livres do medo. Quando a Escritura diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E esta é a grande questão da justificação pela fé. É que nós, antes de sermos reconciliados, estávamos em inimizade. E aqui é um ponto fundamental, que nós precisamos ser muito claros com as pessoas que nos ouvem. As pessoas imaginam que Deus está a contemplá-las com muita compreensão acerca dos seus desmandos, da sua obstinação, da sua dureza, da sua incredulidade, da sua arrogância, da sua impenitência. Nós achamos que Deus não está se importando com o comportamento que reflete a dureza de coração. Mas Deus está se importando sim, porque Deus é um ser moral. Ele não é amoral, ele é moral. E quem está em oposição a ele, por conta da negligência da salvação que ele mesmo preparou na pessoa bendita do seu Filho, está no estado de inimizade e rebelião contra o próprio Deus. Corre um grande perigo. Corre um grande perigo. Veja que o autor bíblico, o apóstolo Paulo, não diz, dona Olga, paz de Deus. Diz paz com Deus. A justificação pela fé nos qualifica, nos habilita a ter paz com Deus. E tendo paz com Deus, nós temos a paz de Deus. Por isso nós precisamos alertar as pessoas que elas precisam reconciliar-se com Deus por meio de Jesus Cristo. Não por meio de obras, não por meio de penitências, não por meio de nenhum esforço humano, mas unicamente volvendo o olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Sabe qual é o grande problema? É que às vezes nós estamos acostumados a ouvir, nós estamos acostumados com os conceitos, nós estamos acostumados às ideias, mas nós perdemos o valor, a dimensão, a importância do que elas representam. Vejam vocês, e aqui eu caminho para a finalização, que o que trouxe conforto e consolo para o profeta, quando a voz de Deus se fez ouvir e a resposta veio à sua oração, o que lhe preservou foi quando ele meditou, refletiu acerca de Deus e seu ser, de Deus e seus atributos, de Deus e a sua grandeza. Eu creio que muito da nossa apatia espiritual, da nossa fraqueza espiritual, da nossa inércia espiritual, decorre de que nós não meditamos a respeito de ensinos tão poderosos
que estão claros na Escritura como a justificação pela fé. É interessante, Tito, que o profeta vai suplicar lá na frente, no capítulo 3, ele o fará amparado, ancorado no que está aqui registrado no capítulo 2. Ele vai falar sobre uma ação sobrenatural de Deus no meio do seu povo. Mas um povo que está esperando única e exclusivamente em Deus. Eu quero desafiar você a conhecer mais a respeito da justificação pela fé somente. Eu quero desafiar você a estudar com mais afinco a epístola de Paulo aos Romanos, a epístola aos Gálatas, ver a obra salvífica que Deus preparou na eternidade, revelou ao homem, para que por meio da obra de Cristo nós tivéssemos paz. Paz com Deus. Que Deus nos dê graça, para que nós possamos descansar na sua obra, confiar na sua obra e esperar por sua obra. Nós vamos orar nesse instante, pedindo a Deus a sua misericórdia, a sua graça sobre nós. Logo em seguida vou impetrar a bênção, vamos ouvir o pós-lúdio, e eu queria pedir que você permanecesse durante o pós-lúdio, porque tem a ver com o que nós acabamos. Aí só depois eu vou fazer então os avisos. Vamos ficar aqui e ouvir atentamente. Quero convidar você a se colocar de pé para esse momento de oração. Senhor Deus, o que nos conforta é a Tua palavra. Ao termos a mente iluminada pelo Teu Espírito e entendermos aquilo que o Senhor nos revelou na Escritura, nós somos, Deus, confortados, consolados, animados. Nós temos, ó Deus, segurança na obra perfeita do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, não permitas que nós venhamos a nos acostumar com a Tua palavra. Não permitas, ó Deus, que nós não tenhamos prazer em meditar nos Teus ensinos. Deus, aplica a Tua poderosa palavra ao nosso coração. Desvenda, Deus, os nossos olhos, ilumina, Deus, a nossa mente, aquece, ó Deus, o nosso coração. Deus, que a alegria que está a nos envolver pela justificação, pela fé somente, não havendo necessidade de nenhuma obra de nossa parte, nos motive a falar às pessoas a respeito do nosso Redentor, do que Ele fez por nós, do que nós experimentamos, do que está no nosso coração. Deus, não permitas, Deus, que o comodismo se instale na nossa vida cristã, que a apatia, a negligência estejam presentes, ó Deus, na nossa vida, mas que sejamos diligentes, porque somos do Senhor. Agora pedimos a Tua bênção, Senhor, para que sejamos despedidos em paz, consolados, contentes. Receba, Senhor, a nossa gratidão por todo o bem que temos recebido das Tuas mãos. E agora, Deus, pedimos o Teu favor sobre a vida dos Teus filhos, cada um, ó Deus, de acordo com a sua necessidade. Tenha, ó Deus, misericórdia e vai ao encontro de forma poderosa. Senhor, esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso bendito e glorioso Redentor. Amém.